Fala, gente, seja bem-vindo ao nosso canal Jornal do Distrito. Obrigado a você que curtiu nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram e também nosso canal no YouTube. Ainda há pouco fiz uma live com o professor e reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, falando um pouco do ensino superior durante o pós-pandemia e quais são os projetos para o ensino superior no estado da Bahia e também em Feira de Santana. Fique à vontade, espero que vocês curtam. Foi uma entrevista bastante técnica, é um pouco duradoura, mas vale a pena. Professor Evandro, seja bem-vindo ao nosso canal Jornal do Distrito. É um prazer ter aqui conosco. Eu vou dar a oportunidade para o senhor se apresentar ao nosso público. Carlos, é um prazer estar aqui com o público aqui do seu canal. Eu sou Evandro do Nascimento Silva, reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Sou biólogo de formação, tenho doutorado e atividades anteriores ao exercício do cargo de reitor de pesquisa na área de meio ambiente, com ênfase em estudos de biodiversidade e a relação entre agricultura e meio ambiente, e como podemos ter aspectos de sustentabilidade na agricultura. Muito obrigado. Um belo currículo, é um prazer saber que estou conversando com um profissional tão gabaritado. Professor, a primeira pergunta que não pode fugir, em tempos de pandemia, o cenário para o futuro, principalmente nas educações, tanto básica como a educação profissional e também a educação superior, vai passar por diversas transformações. Como é que você enxerga, como é que o senhor enxerga esse novo cenário? Nós estamos num cenário de excepcionalidade. Se nós não tivéssemos a pandemia, tudo estaria transcorrendo como antes em relação às atividades educacionais. Nós temos uma legislação para todo o sistema de educação do país, da educação infantil até o ensino superior, que preconiza atividades presenciais, né? A realização de atividades educacionais em escolas, em creches, em universidades. Nós estamos vivendo um momento excepcional, a pandemia. Muitas escolas e universidades estão com as atividades suspensas por uma questão sanitária, por uma questão de saúde pública. E, em alguns casos, tanto na educação básica quanto no ensino superior, se recorreu à mediação tecnológica, ao uso de ferramentas digitais, para que se possa manter as atividades num quadro de excepcionalidade. Eu acredito que após o próprio período da pandemia, nós não devamos ter grandes alterações. Se de fato voltarmos à normalidade, a própria legislação federal, em relação ao nosso sistema educacional, preconiza que a educação é presencial. E o governo do estado, como é que ele está pensando nesse sentido? Já existe uma movimentação para essa flexibilização existir ou ainda não existe nada, não está nada pensado nesse sentido? Eu não poderia me reportar a isso, porque tem uma grande questão para o governo do Estado e para a Secretaria da Educação do Estado, que é a resposta a ser dada ao desafio do ano letivo na educação básica, no ensino médio e algumas escolas em que o Estado ainda mantém o ensino fundamental. Boa parte do ensino fundamental está com os municípios também têm um desafio muito grande nesse momento, porque há um risco de perda do ano letivo se a pandemia não desacelerar, se não reduzirmos drasticamente o número de casos até agosto, no máximo setembro, para que se possa voltar às atividades presenciais. Não sei, nesse momento, os planos do governo do Estado para um retorno de atividades na educação básica por mediação tecnológica, porque o grande desafio é que provavelmente de 40% a 50% dos estudantes do ensino médio e da educação básica nos municípios não têm acesso adequado à internet, né, para a adoção do ensino à distância. Então, não se trata de uma questão de qualquer governante ou qualquer reitor apenas chegar e, por um ato burocrático, dizer, a partir de agora nós teremos ensino à distância ou ensino remoto, que é um termo usado
pela excepcionalidade do momento, porque, para além da vontade e da eficácia de qualquer ato burocrático, existem as condições do mundo real, né? E as condições do mundo real é a dificuldade de acesso à internet da maioria dos alunos, tanto do ensino superior como do ensino básico. Entendi, entendi. E ainda assim, como é que o senhor vê? Após a pandemia, pode existir protocolos que mantenham um certo de distanciamento social, como a gente está experimentando aí o retorno às aulas em alguns países europeus, onde tem que se respeitar uma distância básica. E a gente sabe que nas universidades você tem um percentual de aluno por sala de aula, e isso pode aumentar a quantidade de aluno. Talvez seja necessário, então, a contratar novos profissionais. Como é que será essa adaptação caso exista um protocolo desse tipo? Veja só, quando a pandemia começou no Brasil e que o governo do Estado, no dia 17 de março, emitiu o decreto que suspendia as atividades escolares, naquele momento nós pensávamos que talvez tivéssemos um pico da pandemia, num intervalo de tempo curto, e que talvez após 60 ou 90 dias nós retornaríamos à normalidade, com o decréscimo do número de casos, etc. Ocorre que no Brasil nós tivemos uma falta total de coordenação a nível nacional. Os estados e municípios tiveram que tomar medidas que não foram sincronizadas. Cada estado tomou medidas diferentes, em momentos diferentes. Isso dificultou um controle mais efetivo da pandemia. O pico, em muitos locais, sejam municípios ou estados, ainda nem chegou, né? Em Feira de Santana, que é onde está o EFES, houve um retardo muito grande da curva de crescimento por boas medidas da vigilância epidemiológica, logo no início, com os primeiros casos. Isso foi retardando o ciclo. Agora, aqui em Feira de Santana, nós estamos com um aumento substancial do número de casos. Então, veja que o pico em Feira de Santana ainda vai se pronunciar 90 dias depois do início desse processo de isolamento, suspensão de atividades, do comércio, etc. Então, agora fica muito difícil prever o que vai acontecer daqui para frente, porque certamente nós temos mais 90 dias em que teremos que conviver com altos números de casos ativos da Covid-19. Em Feira de Santana e em vários municípios, né, por exemplo, do território Portal do Sertão. Nós temos algo em torno de 9.000 alunos matriculados na UFES. E nós temos algo em torno de 2/3, ou 6.000 estudantes, que residem em 10 municípios. 70% dos estudantes da UFES residem em 10 municípios. E o mais distante desses municípios é Salvador, mas há um fluxo muito grande. São 6% de alunos da UFES que moram em Salvador, 53% em Feira de Santana e mais 11% em outros 8 municípios que estão ali, como Ipirá, Santa Bárbara, Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe, em Santo Amaro, inclusive, né, São Gonçalo dos Campos, Santo Estevão. E a projeção é que, dentro de 90 dias, nós ainda tenhamos centenas de casos ativos em cada um desses municípios. Então, imagine a complicação de termos um fluxo de estudantes, se retomarmos as atividades presenciais, com altos números de casos ativos nessa região, e o fluxo de pessoas indo e vindo desses municípios para o campus. Então, assim, por mais protocolos que tenhamos, se tivermos um número de casos ainda muito alto, há um risco muito grande para a retomada das atividades. Então, essa decisão de retomada das atividades, mesmo com protocolos de biossegurança, não está tomada. Essa decisão está em discussão com grupos de trabalho formados pela reitoria através de um comitê emergencial de crise para a Covid-19. Um estudo será realizado e apresentado para uma deliberação do Conselho Superior
de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFS. E será esse conselho que, com o subsídio desse grupo de trabalho, tomará a decisão se iremos ou não retomar as atividades presenciais. Entendi. Muito bom, muito bom. Professor, ainda nesse quesito, a gente viu que na Europa não, mas no Brasil existia a negação da ciência. Recentemente a gente começou a ver alguns noticiários dando mais importância às informações via WhatsApp, via redes sociais. O que a gente percebe nessa pandemia é que houve um resgate da ciência. E no Brasil esse resgate ainda demorou um pouco. A pergunta que eu vou fazer ao senhor é o seguinte: será que os resultados técnicos dados pelas universidades estaduais e federais e os campos também existentes ainda não foram suficientes para provar à sociedade brasileira que a ciência segue rumo ao desenvolvimento do Brasil, rumo ao desenvolvimento do Estado de Feira de Santana? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Nós vivíamos um processo antes da pandemia de falta de investimentos na ciência. Desde 2016, o orçamento para ciência e tecnologia no Brasil vem diminuindo. Os governos Temer e Bolsonaro realizaram esse processo todo de redução do orçamento. Nós temos uma emenda constitucional que estabelece por 20 anos um teto de gastos públicos e as áreas de educação e de ciência e tecnologia foram muito afetadas pelo que legisla essa emenda constitucional. E a pandemia, ela nos mostra algumas premissas que são interessantes. Primeiro, não existe soberania nacional sem ciência no nosso país. Por exemplo, quando nós precisamos buscar respiradores, nós não tínhamos indústria no Brasil que produzisse respiradores mecânicos para equipar as nossas UTIs. Isso teve que ser objeto de uma disputa comercial, de busca de um mercado que estava muito disputado na China ou em alguns outros países. Se nós tivéssemos um processo de desenvolvimento científico com transferência de tecnologia para um parque industrial, e eu não estou falando isso só para esse exemplo específico, né, dos ventiladores. A questão de medicamentos, testes para a Covid-19, se nós tivéssemos uma indústria farmacêutica com a boa capacidade de resposta para produzir kits, para produzir testes, tudo isso teria facilitado o combate à pandemia. Um outro aspecto é que não dá para fazer o controle de uma epidemia sem dados estatísticos e sem análise de um ponto de vista estritamente científico e epidemiológico. E nós temos visto que, embora no governo federal não haja claramente uma adoção de uma abordagem ampla e científica para o controle da Covid-19, muitos governadores e prefeitos estão dando exemplo em utilizar critérios científicos para fazer a gestão da pandemia nos estados e municípios. Eu tenho observado que a imprensa, inclusive, tem se destacado também por verbalizar e também no fazer jornalístico, fazer com um critério também baseado em ciência. Então, esse aspecto é muito interessante, porque a pandemia, de fato, colocou no cenário que, sem ciência e tecnologia, não haverá saúde de qualidade para a população, não haverá soberania nacional e acredito que será importante fortalecer as universidades, as demais instituições de pesquisa. A Fiocruz é uma fundação importantíssima nesse processo das questões de saúde no Brasil. Nós temos a Embrapa, que é uma potência e que vinha sendo desmontada, sucateada também. Então, há uma esperança para todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia de que a população compreenda a importância da ciência e possa valorizar mais as ações dessas instituições, universidades, centros e instituições de pesquisa. Ok, mas o senhor acha ainda assim que as universidades falharam nesse sentido, onde não trouxe o investimento, não trouxe a pesquisa, o desenvolvimento, incluindo a sociedade, para a sociedade entender, olha, estamos desenvolvendo pesquisa.
Com certeza a UFES, as outras universidades estaduais, as universidades federais têm excelentes pesquisas, excelentes cientistas, mas talvez não esteja muito distante da sociedade, e por isso que desse espaço para as pessoas acreditarem em fake news, no WhatsApp, rede social. Olha, as universidades, elas têm as suas particularidades e têm estágios de desenvolvimento das suas capacidades de pesquisa que são diferentes. Nós temos universidades, por exemplo, que têm hospitais universitários e elas estão atendendo os pacientes da Covid-19. Essas universidades, por terem essa estrutura hospitalar, elas têm capacidade, por exemplo, para pensar em pesquisa, em estudos com medicamentos, sendo testados e realizados experimentos clínicos com os pacientes que estão internados. Mas a UFES, por exemplo, ela não administra, ela não tem um hospital universitário. Então, por essa própria questão estrutural e de organograma, a UFES não poderia realizar pesquisas no sentido de testes clínicos, né? Mas nós temos outras universidades que, por terem determinadas capacidades, elas estão dando sua resposta. Na UFES, nós colocamos toda a expertise de projetos de pesquisa e extensão que eram possíveis para ações de mitigação e de apoio na questão da pandemia, ou mesmo entendendo que existem componentes biopsicossociais, né, como, por exemplo, o isolamento fragiliza psicologicamente as pessoas. Então, nós temos projetos com lives de música, do curso de música, nós temos a mobilização de alguns outros grupos para prestar outro tipo de assistência à população. Nós temos um grupo que fez um trabalho de enfermeiras, né, professoras de enfermagem, que passaram a dar assistência a gestantes nesse momento da pandemia, já que para unidade de saúde seria um risco. Nós tivemos produção de álcool em gel pelo curso de farmácia e pelo curso de química. Tivemos a produção de máscaras faciais, mais de 6.000 máscaras faciais foram distribuídas para profissionais de saúde em mais de 30 municípios do estado da Bahia. E, certamente, no processo da pós-pandemia, nós vamos reorientar as nossas pesquisas e atividades de extensão, né, para entender como ficará a sociedade em termos, sobretudo, socioeconômicos, porque a economia vai ser muito afetada, a questão de micro, pequenas empresas vão precisar de ajuda para se recuperar. Nós temos a questão do desemprego, então a questão da geração de renda, entender os impactos da pandemia na economia, a requalificação talvez de algumas políticas públicas de saúde no próprio município de Feira de Santana e na região. Então, a UFES poderá contribuir nesse processo, inclusive no processo pós-pandemia, com suas atividades de pesquisa e extensão, e nós vamos fazer isso. E, por exemplo, nós não sabemos quais são as linhagens do coronavírus que estão circulando aqui na região. E nós já temos pesquisadores, né, se programando para fazer o sequenciamento do genoma de amostras do coronavírus de pessoas de Feira de Santana, para nós sabermos quais são as linhagens que circularam aqui em Feira de Santana e região, e também se essas linhagens têm mutações, quantas mutações são elas, porque isso é uma contribuição importante para a ciência também. Com certeza. Professor, o senhor falou da desenvolvimento agropecuário em Feira de Santana. Eu venho de uma região do Distrito Mariquité, uma zona rural, e naquela região, eu como economista, eu penso que a gente precisa desenvolver os potenciais que ali são existentes. Em uma live que eu fiz com o professor Antônio Rosavaldo, ele falou das características do nosso potencial. Como é que o senhor vê o suporte da UFES em desenvolver parcerias, cooperativas, associativismo naquela região e outras regiões também que precise do suporte da UFES? A questão rural em Feira de Santana é muito importante porque nós ainda temos uma atividade significativa de agricultura familiar no entorno de Feira de Santana.
nos distritos de Feira de Santana, inclusive, e nós temos um processo de convivência com o clima semiárido e é necessário também, como uma resposta, inclusive esse momento difícil que a economia vai passar agora, que realmente nós possamos nos reunir com vários atores, inclusive com os agricultores familiares, para que possamos fortalecer essa atividade e que possamos fazer com que seja uma alternativa de renda e de produção para as pessoas. Pode ter certeza. Professor, e por fim, para finalizar nosso bate-papo, nossa pequena entrevista, já existe algum mapeamento, algum cronograma de retorno às aulas? Foi o que eu disse, inclusive, numa das minhas respostas anteriores. Nós temos grupos de trabalho que estão avaliando a proposição de protocolos para que, eventualmente, havendo condições de segurança, em um quadro em que a pandemia tenha regredido, né, o ideal seria que a pandemia e o número de casos cessasse totalmente, ou que tivéssemos uma vacina. Só assim teríamos a segurança para o retorno às atividades presenciais. A perspectiva de uma vacina, ela estaria para o fim desse ano ou meados de 2021. Portanto, vai ser necessário estudar, né, com muita tranquilidade, com muita serenidade, qualquer possibilidade de retorno às atividades presenciais. Né? Porque universidades em outros países já têm declarado que só voltam às atividades presenciais em 2021. No Brasil, a USP, a Unicamp, a Unesp, a Unifesp, que são quatro universidades de São Paulo, já declararam que só retornam às atividades presenciais em 2021. E a Federal do Rio de Janeiro também já declarou que só retorna às atividades presenciais em 2021, por não estarem dispostas a assumir o risco dos próximos meses, inclusive pode ser os próximos 6 meses, de termos o vírus circulante e ainda a transmissão comunitária de uma forma bastante alta. Então, nós não temos uma data para retorno de atividades na UFES. O que nós estamos fazendo é fazer um estudo de cenários para que, futuramente, no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, haja uma decisão ouvindo amplos segmentos de representação da comunidade universitária. Entendi. Porém, as vidas importam e o que deve prevalecer nesse momento, em qualquer decisão, é a segurança das pessoas que compõem a comunidade universitária. Nós não podemos colocar vidas em risco. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. O senhor prestou aqui um papel fundamental de conhecimento ao público feirense, ao público baiano e também ao público brasileiro. Muito obrigado, eu agradeço de verdade, eu espero tê-lo aqui novamente no nosso canal, pode ter certeza, ao longo do tempo, quando surgir novos temas, vou lhe fazer o convite, eu espero que aceite. Muito obrigado, fique na paz. Eu é que agradeço e foi um imenso prazer estar aqui e estarei sempre à disposição.